Então, a acromegalia, ela é uma doença que ocorre pela hipersecreção, né? Então, excesso de secreção do hormônio de crescimento, que é o GH. Esse excesso de GH, ele leva a uma maior produção de um fator de crescimento, que é chamado de IGF-1, que vai, então, causar a maioria das manifestações clínicas da acromegalia. A maioria dos casos de acromegalia, eles acontecem por um tumor na hipófise, né, que é uma glândula que a gente tem ali dentro da cabeça, que secreta, então, esse GH em excesso. Então, a grande maioria é por conta de um adenoma na hipófise, que é um tumor benigno na maioria das vezes. É importante lembrar também que a acromegalia, ela é uma doença que é insidiosa, então ela vai, né, acometendo aos poucos, muitas vezes fica anos sem ter o diagnóstico, então a média de tempo, né, para se diagnosticar é em torno de 7 a 10 anos após o surgimento dos primeiros sintomas, e isso pode acabar atrasando aí o início do tratamento e, consequentemente, ter um maior risco para complicações relacionadas à doença. Né? E que complicações são essas que a gente está falando, né? Então, a acromegalia, ela pode trazer algumas complicações, principalmente do sistema cardiovascular. Então, até 1/3 dos pacientes que têm acromegalia, eles desenvolvem hipertensão arterial, eles podem ter também hipertrofia das câmaras cardíacas, né? Até 10% podem evoluir para insuficiência cardíaca, então essa é uma outra complicação da doença. Também doenças, né, como infarto, AVC, também são mais prevalentes nesses pacientes. Além disso, a gente tem complicações como a apneia do sono, e a apneia acaba sendo também um fator de risco cardiovascular, né, porque acaba aumentando também o risco de hipertensão e as doenças cardiovasculares em geral. Além disso, nós temos também complicações metabólicas, então que estão associadas aí ao surgimento de diabetes, alterações do colesterol, isso também pode acontecer. A gente pode ter outras alterações hormonais, então esses pacientes podem evoluir com hipogonadismo, que é a diminuição aí dos hormônios sexuais, e também com outras alterações de hormônios da hipófise, né? Como a gente tem um tumor ali localizado na hipófise, esse tumor pode atrapalhar a secreção também de outros hormônios hipofisários. E além disso, esses pacientes, eles têm também um maior risco para pólipos intestinais e para câncer de cólon. Então, alguns trabalhos mostram que eles podem ter até 3 vezes mais risco do que a população geral. E a gente também tem que ter atenção para tumores de tireoide. Alguns trabalhos mostram um aumento de risco também para tumores da tireoide. E como também pode ter um acometimento das articulações, né, esses pacientes eles têm mais dor crônica articular, artralgia, artrose, e também podem ter a síndrome do túnel do carpo. Acho que essas são as principais complicações que esses pacientes podem desenvolver. Então, em relação à questão cardiovascular, o que acontece, né? Esses pacientes, quando eles têm um excesso de GH e de IGF-1, eles acabam desenvolvendo inicialmente uma síndrome hipercinética, que a gente chama. Então, existe um aumento de frequência cardíaca, de contratilidade do coração, e isso acaba aumentando o débito cardíaco. Mas com o passar dos anos, né, com esse aumento de débito cardíaco, a gente vai tendo também uma hipertrofia dessas câmaras cardíacas, principalmente do ventrículo esquerdo, né? Como a gente falou, os pacientes também podem ter hipertensão, o que também gera uma sobrecarga também nesse coração. E com os anos, né, sem o tratamento da doença, isso pode evoluir, né, com maior risco para arritmias, para doenças valvares, para também doença coronariana, e como consequência também a insuficiência cardíaca, né? Então, até 10% desses pacientes podem evoluir para insuficiência cardíaca, que é uma falha aí desse bombeamento, né? Como essa bomba cardíaca não funcionando adequadamente. A gente sabe que a insuficiência cardíaca é uma complicação grave, né? Potencialmente grave, não só nesses casos, mas em geral. Mas as complicações cardiovasculares são as principais responsáveis pelo aumento de mortalidade nesses pacientes. Então, é de suma importância que esses pacientes tenham uma avaliação sempre ao diagnóstico e que tenham um acompanhamento periódico da função cardíaca.
Então, quando a gente fala do tratamento da acromegalia, a gente tem aí 3 modalidades terapêuticas, né? Então, a gente tem a possibilidade do tratamento cirúrgico, do tratamento medicamentoso e também uma terceira opção, que é a radioterapia. A gente vai comentar um pouquinho sobre cada um desses tratamentos. Em relação ao tratamento cirúrgico, ele é a primeira opção, tá? Quando a gente tem tumores não invasivos, tumores que têm uma alta possibilidade de cura, e também sempre que a gente tem algum acometimento neurológico, né, pela presença do tumor ali na região da hipófise, a gente pode ter, por exemplo, algum déficit neurológico. E também, então, sempre que isso acontece, a opção cirúrgica ela vai vir como uma primeira opção. Dependendo do tamanho desse tumor, a gente tem uma maior ou uma menor chance de proporcionar a remissão da doença. Quando a gente trata, a gente acaba falando em remissão porque existe, né, ao longo da vida uma chance de ter uma recorrência da doença. Mesmo aqueles pacientes que conseguem ter um controle depois da cirurgia, eles vão continuar tendo um acompanhamento pelo risco de ter uma remissão da doença ao longo da vida. Uma vez que esse paciente operou, se não foi atingida a cura, né, bioquímica, se a gente não teve um controle hormonal, a gente vai precisar associar um tratamento adjuvante, que a gente fala. E aí a gente tem como opção um tratamento medicamentoso. Em alguns casos, os medicamentos acabam entrando ali como uma primeira opção quando a gente tem um tumor, por exemplo, né, que é invasivo, que não tem chance ali da gente conseguir ressecar, de proporcionar a retirada tumoral, ou então quando a gente tem um paciente mais grave, mais crítico, que tem um risco cirúrgico muito alto, ou então quando esse paciente não deseja, se recusa a operar, por exemplo. Aí nesses casos a gente inicia com um tratamento medicamentoso. E aqui a gente tem 3 classes disponíveis, né? A gente tem medicamentos que são chamados análogos de somatostatina, a gente tem os agonistas dopaminérgicos e a gente tem também os antagonistas do receptor de GH. Então, a gente tem essas 3 opções medicamentosas. E como eu comentei, existe ainda uma terceira opção de tratamento, que é a radioterapia, que não costuma ser a nossa primeira indicação. Então, a radioterapia ela fica reservada para aqueles casos, né, ou mais agressivos, ou então que não tiveram um bom controle depois de um procedimento cirúrgico ou então do tratamento medicamentoso. Então, acaba sendo uma associação a essas outras 2 modalidades terapêuticas que a gente comentou. Quando a gente fala de acromegalia, quais são os principais sinais e sintomas que podem ter, né? Primeiro, a gente pode ter sintomas pela presença do tumor ali na região da hipófise. Então, quando ele cresce, né, esse tumor ele pode comprimir algumas estruturas adjacentes. Então, o paciente ele pode desenvolver cefaleia, né, uma dor de cabeça persistente. Ele pode evoluir com algum distúrbio visual, porque logo acima ali da hipófise passa o quiasma óptico, então se encosta, se comprime esse quiasma, esse paciente pode ter distúrbios visuais. Ele pode também evoluir com deficiência de outros hormônios ali da hipófise por conta desse crescimento tumoral. Então, tudo isso pela própria presença do tumor. Além disso, pelo excesso de GH e IGF-1, que são característicos da doença, esse paciente ele pode ter, por exemplo, alterações na fisionomia e nas extremidades. Então, ele pode ter um crescimento, né, de mãos, de pés. Então, é comum esses pacientes relatarem que o sapato deixa de caber, ele começa a mudar a numeração. Então, muitas vezes, ele vai trocando de número, às vezes 3, 4 números a mais. Às vezes, quem usa aliança, por exemplo, começa a ficar apertada, tem que ficar sempre mandando aumentar. Então, isso são sinais que chamam a atenção. Às vezes, a gente tem um alargamento do nariz, às vezes também uma proeminência da fronte, da mandíbula, um alargamento maxilar e os dentes podem ficar separados e a gente ter uma má oclusão dentária. Todos esses são sintomas também que chamam a atenção e o paciente tem que procurar uma ajuda médica, né, se ele percebe alguma dessas alterações. Além disso, né, ele pode ter uma pele mais espessada, uma sudorese importante, principalmente nas mãos, tá? Podem surgir também algumas manchas pigmentadas na pele, alguns sinais na pele que a gente chama de acrocórdons. Isso pode aparecer também na pele do paciente. Também sintomas articulares, né? Então, eles podem ter
dor articular, às vezes também aparecendo ali um formigamento, que a gente chama de parestesia, né? Às vezes também desenvolvendo o que a gente fala de síndrome do túnel do carpo. Todos esses são sintomas que são possíveis de aparecerem aí na acromegalia. O que acomete uma grande parte dos pacientes é o crescimento de extremidades, a hiperidrose, que é a sudorese importante, uma sensação de fraqueza, de letargia, isso pode acontecer, também as dores articulares e a cefaleia. Acho que são esses 5 principais sintomas que indicam a atividade da doença. Então, dor de cabeça, formigamento, sudorese, principalmente nas mãos, cansaço e dores articulares. Então, se tiver esses sintomas, é importante procurar ajuda especializada, né, para que se faça uma investigação e, caso tenha o diagnóstico, que o tratamento seja instituído o mais precocemente possível.